Queria meditar nessa noite com você. Começamos a meditar hoje pela manhã no Salmo 23, não é? Queria ler com você, já está aí na tela, a gente pode ler. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu disse pela manhã que eu recebi uma mensagem do Nasser, uma mensagenzinha de áudio, e ele dizia assim: olha, Pascoal, eu sonhei com você essa semana, e eu sonhava que lia para você o Salmo 23, e aí então eu queria ler alguns versículos desse Salmo, e ele leu lá naquela mensagenzinha de voz, e aquilo ficou no meu coração, e eu disse: puxa vida, eu vou meditar nesse Salmo, quero pensar nele, e comecei a meditar, e foi aquele texto que ficou a semana toda no meu coração, e a gente vai meditando. E aquilo que eu vou colocar aqui, que comecei a colocar pela manhã, na verdade são essas reflexões dessa meditação. Eu falei hoje pela manhã que é importante a gente conhecer o cenário que está por trás do Salmo 23 é a velhice de Davi. Davi, lá no final da sua vida, ele vai escrever esse salmo, e ele vai estar como que trazendo à sua mente imagens que ele retrata em poesia. Tá? Então, cada uma dessas frases aí são imagens que vêm à mente de Davi, e ele transforma em poesia e canto, porque isso é um hino que era cantado, né? E ele então faz essa composição. A gente estudou pela manhã cada uma das imagens. A primeira imagem era: o Senhor é o meu pastor. A expressão é Yahvé é o meu pastor, e naturalmente a consequência é: eu sou ovelhinha dele. A primeira imagem é de intimidade com Deus, e a gente refletiu o significado disso. Depois a segunda imagem é o pastoreio, que significa que se ele tem um pastor, nada falta, e ele, como pastor, sabia que era o pastor que providenciava o pasto, o lugar para beber água. E naquele tempo eu expliquei que as pessoas não tinham propriedades para o seu pasto das suas ovelhas, eles eram pastores nômades, eles iam de lugar a lugar onde havia pastagem. Então ele disse assim: olha, se a ovelha tem um pastor, ela não vai morrer de fome, porque o cuidado do pastor está providenciando todas as coisas, e nós aplicamos isso para a nossa vida. Depois olhamos para a cena de caminhada das ovelhas, e parar e descobrir o pasto, e descobrir onde tem água, e é tão gostoso que eles até descansam, né? E as ovelhas podem deitar-se no pasto e dormir. E eu falei sobre isso, né? Que a gente precisa pular no colo do Senhor Jesus e descansar. E aí alguém me disse assim: pastor, eu descansei tanto na mensagem da manhã que eu até dormi no meio da mensagem. Não era bem isso que eu estava falando, né? Mas a ideia é que a gente pode pular no colo do Senhor, né? E descansar nos seus braços, e saber que é Ele que está controlando a nossa vida. E por fim, nós falamos sobre o pastor que é guia, e ele vai à frente das suas ovelhas, e elas vão seguindo o pastor, que a gente pode saber para onde vai, de que jeito vai, sem saber exatamente todos os detalhes, simplesmente porque a gente segue o bom pastor que é Jesus. Mas eu queria continuar olhando essas imagens, e queria ir para o versículo 3 agora, onde a palavra do Senhor diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Eu não sei se você já pegou no colo um filhotinho que, de tanto medo de você, das coisas que estão acontecendo, ele fica tremendo nas suas mãos. Já viu isso? Você vai lá, pega um filhotinho, não é? E ele não conhece direito você, e ele tem tanto medo do que está acontecendo, que treme tudo, né? Pelezinha, carne dele está tremendo, e aí você aconchega aquele filhotinho, vai falando mansamente com ele, vai acariciando, e ele se acalma, não é? Eu acho que essa era a cena que estava na mente de Davi, aquela ovelhinha que está morrendo de medo, e o pastor vem cá, chama pelo nome, pega no braço, começa a acariciar. Eu não sei se ela ouviu o som, não é, de uma matilha de lobos, eu não sei o que está acontecendo, mas ela está lá tremendo. E aí o Senhor está usando essa figura para trabalhar no coração de Davi. Olha, eu era o pastor que podia acalmar as ovelhas, e de repente essa figura vira uma oração. Ele vai agora pedir algo a Deus, e ele, como ovelha, clama ao Senhor: papai, a minha alma está aflita, eu estou com medo, refrigera a minha alma, por amor do teu nome. Alguns comentaristas acreditam que Davi estivesse falando a respeito da sua própria morte. Outros entendem que ele simplesmente estava angustiado. Por isso ele se coloca nas mãos do seu pastor e pede: papai, refrigera a minha alma. E fica implícito que, da mesma maneira que eu cuidava das ovelhas, e acalmava e refrigerava a alma das minhas ovelhas, refrigera a minha alma. Era como se Davi estivesse dizendo: papai, eu preciso do teu carinho, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu abraço, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da revelação da tua presença. É uma coisa estranha isso, porque o Senhor já falou para nós, não é? Há uma promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco, o quê? Até quando? É promessa do Senhor Jesus. Você sentindo ou não sentindo, Ele não vai mentir, Ele vai estar presente. Mas tem uma coisa estranha no coração humano. Apesar de eu saber que Ele está presente, e apesar de eu crer que Ele está presente, eu preciso sentir a revelação da presença dEle na minha vida outra vez. Eu preciso experimentar outra vez o derramar do seu Espírito. Eu preciso ouvir a voz do meu Senhor de novo. E sabe, aquilo que o Paulo Davi falou hoje, né? Quando a gente não sente, apesar da gente saber, e apesar da gente crer, a gente se sente como aquela ovelhinha que está tremendo, que a carne toda está tremendo, e a gente está dizendo: Senhor, outra vez, por misericórdia, me pega no teu colo e refrigera a minha alma. E o interessante é que às vezes a gente não está nem pedindo que a gente veja naquele instante o milagre. É claro que a gente está pedindo milagres a Deus, intervenção de Deus, mas naquela hora não é o importante é a gente sentir que o Senhor está conosco. E é isso que traz paz à nossa alma. Eu acho que Davi estava pensando a respeito disso. Ele estava se vendo, provavelmente, nas limitações da sua velhice. Eu creio que ele estava pensando na sua morte, porque o versículo seguinte vai falar do vale da sombra da morte. E ele está dizendo: Senhor, eu preciso da revelação da tua presença.
E é interessante que a força, o poder do seu clamor, não está nos feitos de Davi, não está na fé que Davi podia ter, porque às vezes em alguns momentos de aflição, nem sempre a gente consegue romper em fé. Você já teve momentos de aflição que você não conseguiu romper em fé? E aí então ele vai colocar a força dessa oração no nome do Senhor. Por isso ele vai afirmar: por amor do teu nome. E aqui tem uma coisa tremenda, tremenda. Pois um dia, na vida de Davi, e na vida de toda ovelha do Todo-Poderoso, ele colocou o seu nome sobre nós. Eu sou sua ovelha, e o Senhor é o meu pastor. Então, Senhor, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho fé, não é porque eu já conquistei cidadelas e ganhei guerras, é porque um dia o Senhor colocou o seu nome sobre a minha vida. Tem misericórdia de mim e honra o teu nome. Há orações que Deus vai responder, e eu vou dizer para você, não é porque você seja uma pessoa cheia de fé. Com certeza, há orações que Deus vai responder, não é porque você seja alguém que merece alguma coisa de Deus, porque eu costumo dizer que se Deus te desse o que você merecia, você ia para o inferno imediatamente. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e a Bíblia vai dizer que não tem ninguém que não seja pecador. Mas Deus nos amou de tal maneira, diz a Bíblia, que Ele não apenas morreu na cruz do Calvário por nós, Jesus não apenas morreu na cruz do Calvário por nós, mas Ele colocou a autoridade do nome dEle sobre a nossa vida. E algumas vezes Ele vai responder a sua oração por causa do nome dEle que foi colocado sobre a sua vida. Ele honra a promessa que Ele fez, Ele honra a graça que Ele derramou, Ele honra o nome dEle empenhado. E é nesse sentido que Davi está falando: Senhor, eu estou aflito, e se eu for olhar para os meus merecimentos, eu estou perdido, porque eu sei quem eu sou pecador. E olha, Davi tem os seus pecados escritos na Bíblia, e alguns são cabeludos, fala a verdade. E se ele fosse dizer: olha, não, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor ouça a minha oração por amor do teu nome. O teu nome, o nome que representa a tua pessoa, o nome que representa a tua fidelidade, o teu amor, são o que podem, é o nome dEle que pode refrigerar a minha alma aflita. É interessante porque a gente conecta o Velho Testamento com o Novo Testamento, e o Novo Testamento vai nos ensinar sobre o poder do nome de Jesus. É incrível. A gente ora ao Pai e tem livre acesso ao trono da graça por causa do poder do nome de Jesus. A gente pode repreender castas demoníacas por causa do nome, do poder do nome de Jesus. Ele está dizendo: olha, eu vou cuidar da tua alma aflita, porque eu coloquei o meu nome sobre você. Se você é ovelha do Senhor, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você não está desgarrada do rebanho, porque a ovelha desgarrada está perdida, então o nome do Senhor está sobre você, e é por amor desse nome que a fidelidade dEle vai se derramar outra vez sobre a tua vida. E Davi tinha tanta certeza disso, que nessa hora de aflição ele está dizendo: por amor do teu nome.
E é hoje que eu quero desafiar você, por amor ao nome dEle, e pelo poder do sangue que Ele verteu na cruz, que você busque do Senhor a alma que pode ser refrigerada, e a paz que só Ele pode derramar na sua vida. Eu acho que eu e você precisamos fazer essa oração: refrigera a minha alma por amor do teu nome. Mas ele continua, e aí uma outra cena vem à mente dele, e a cena é o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E é interessante que a partir desse versículo, o cenário vai se transformando. O que eram vívidas imagens do passado, pouco a pouco vão se tornando imagens do presente e imagens do futuro. E a oração de Davi, que era refrigera a minha alma, agora muda e tem uma intensidade. E o que ele vai enxergar aqui é o vale de sombra e de morte que estava diante dele. Alguns comentaristas entendem que ele falava da escuridão e dos perigos, alguma coisa que estava acontecendo com ele. Outros de que ele se lembrava daquelas pequenas trilhas que cortavam as montanhas do deserto da Judéia. É interessante porque no deserto da Judéia não tem dunas, tá? São desertos de terra, né? E você tem pouca vegetação, e tem uma cadeia de montanhas entre Jericó e Jerusalém, e a subida dessa montanha era feita por trilhas, porque havia um vale no fundo daquele lugar, que era uma estrada aberta, mas essa estrada aberta, ela corria um grande perigo: se caísse uma chuva temporã, ele inundava e virava um rio. Então, se você estivesse caminhando no fundo do vale, você podia ser pego pela enxurrada. Então as pessoas seguiam uma trilha que ia contornando as montanhas. Era uma trilha pequenininha, tá? E aí o pastor ia na frente das ovelhas, as ovelhas iam seguindo, tá? E se fosse o final da tarde, se você olhasse do seu lado direito, tinha um despenhadeiro, e você não conseguia enxergar o fundo do vale, era escuro. E então alguns estavam dizendo assim: olha, Davi estava se recordando do vale de sombras e de morte, desse caminho que ele fazia com as suas ovelhas. É interessante que naquelas trilhas foi construída uma estrada hoje que liga Jericó a Jerusalém. É um caminho antigo essa estrada. Gente, é emocionante andar naquele negócio, porque a roda do ônibus parece que vai despencar toda hora, não é, Cleide? A gente já andou lá, né? Parece que a roda do ônibus vai cair. Você olha assim pela janela, você só vê o buraco, não é? Porque é estreitinha aquela estrada, e olha que ela é larga agora, porque naquele tempo era só uma trilha. E aí Davi provavelmente estivesse se recordando disso, mas essa imagem na mente dele está conectada também com um outro sentimento, que é o sentimento da morte, porque esse vale de sombra de morte era uma expressão do Velho Testamento para o Sheol. O Sheol era, na mentalidade do Antigo Testamento, o lugar dos mortos, o mundo dos mortos, e ele era descrito dessa maneira: o vale de escuridão e de sombras. Por exemplo, o livro de Jó, capítulo 10, verso 21, vai dizer assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. E ele está falando do Sheol. Então alguns comentaristas dizem assim: não, ele não está só lembrando dessa estrada, mas ele já está velhinho, a sua alma está aflita, e ele está pensando na morte.
E aí eu creio que as imagens outra vez se misturam, e ele volta do deserto da Judeia, e ele começa a ver o entardecer da sua própria vida. A única coisa que permitia que as ovelhas andassem naquele caminho era o pastor que ia à frente delas, e tinha uma ovelha guia. Eu falei sobre a ovelha guia hoje de manhã. Ela ia bem pertinho do pastor, e ela que encorajava as outras ovelhas a segui-la. E era interessante que nesse vale, a ovelha guia tem medo, e ela treme às vezes. E aí o pastor, que está caminhando na frente dela, coloca a vara sobre o dorso da ovelha, e vai conversando com ela: pode vir, vem, estou aqui na tua frente, pode vir. E aí a vara e o cajado do pastor davam consolação ao coração da ovelha guia, e todas as outras iam atrás dela. E essa cena que está na mente de Davi, e aí ele vai pensar: se uma ovelhinha podia ser encorajada a continuar na jornada no vale de sombras e de morte, quanto mais eu, se a vara e o cajado do meu pastor, que representam a presença dele, estiver comigo em qualquer vale, em qualquer sombra, inclusive diante da minha morte. Assim é o que vive essa vida com Jesus. Quando chegar a hora dele partir, ele não vai estar sozinho. Aquele que morreu e ressuscitou por ele é quem o conduzirá à sua jornada eterna. Uns anos atrás eu fui ao hospital a pedido de uma ovelhinha minha. Essa ovelhinha estava com leucemia, já estava num estado terminal, e ela disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. Aí pediu para todo mundo sair do quarto, só ficou o marido dela e eu, uma senhora jovem, não tinha filhos ainda, e ela disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Daquelas perguntas que vêm assim de pronto, assim, né, que você como pastor nunca está preparado para essas perguntas. Se você não for a graça de Deus, você não tem jeito. Ela disse assim: pastor, morrer dói. Que eu sei que eu vou morrer, mas eu estou com medo, não da eternidade, eu estou com medo de doer a morte. O que é que você responde? Complicado, né? Não sei, depende. Não sei. Aí eu disse para ela: filha, eu não sei te responder isso, não sei se dói ou não dói, eu não sei como é que vai ser, mas eu posso dizer para você o que eu sei. Quando chegar a hora de você partir, antes dos seus olhos fecharem, o teu Senhor e teu Salvador não vai mandar nenhum anjo te buscar. Ele mesmo vai vir aqui e vai buscar você, e vai levar você para os lugares celestiais que Ele prometeu que daria para você. Eu não sei como é que vai ser, eu não tenho como te explicar, mas eu sei o que está escrito na palavra de Deus, que essa promessa Ele vai cumprir na tua vida. Eu acho que era isso que Davi estava buscando de Deus, e dizendo: Senhor, quando eu atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, e a tua vara e o teu cajado vão me consolar. Há um texto na Bíblia que sempre me impressionou. Ele diz assim: prepara, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu sei que esse não é o tema mais agradável de sermão, né? Eu chegar para você: você vai morrer. Você já pensou a visita pastoral que foi feita por Isaías para Ezequias? Prepara a tua casa, porque Deus já disse que você vai morrer.
Você está lá, o cara está doente, e diz, vim aqui dizer que você vai morrer, né? E aí ele vai, vira o rosto para a parede, começa a chorar e fala com Deus. Isaías desce as escadas do palácio. Quando ele está lá embaixo, o Senhor diz, volta lá, e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, vi o choro dele, e estou acrescentando mais 15 anos à sua vida. Eu acho tremendo isso, porque não importa o momento, nem o tipo de vale, nem o que esteja acontecendo, essa figura é a figura de quem caminha com o Senhor. O Senhor está comigo, a vara dele e o cajado dele me consolam. Eu posso andar pelos vales escuros da vida, inclusive na minha morte, porque eu sei quem é o meu Senhor. E a minha fé não é apenas para as coisas que estão acontecendo hoje e agora, porque, querido, se a sua fé é apenas para as coisas que estão acontecendo hoje e agora, você vai perceber que amanhã você vai precisar de tudo de novo. Se você está doente e precisa de uma cura, amanhã você vai sarar e vai ficar doente de novo, meu filho. Não tem jeito, porque aqui dentro dessa carne tem morte. E um dia a gente vai morrer. Mas se o Senhor é comigo, eu vou atravessar os vales da minha vida, mas o Senhor vai me levar para a sua eternidade, e essa é a sua promessa. A salvação eterna de Cristo Jesus é algo tremendamente real para aqueles que andam no Senhor. A certeza da vida eterna. Se alguém pergunta para alguém que anda com Jesus, para onde você vai depois de morrer? Ele vai dizer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E alguns ouvem isso e dizem assim, isso é orgulho, é nada, é promessa de Deus, e é o testemunho do Espírito no meu coração. Eu não vou para o céu porque eu sou bom. Ele sabia que ele não era bom. Você conhece os pecados de Davi, estão na Bíblia, mas ele conhece a promessa do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, e ele pode dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente nunca está preparado para enfrentar a morte, nem de pessoas que a gente ama. Mas se o Senhor está conosco, a gente nunca está sozinho, porque Ele vai caminhar com a gente, e as promessas eternas dEle vão se cumprir na nossa vida. Por isso, não importa o tamanho da escuridão que cerca um servo de Deus, mesmo que ela seja escura como a morte, nada poderá separá-lo do amor do seu Salvador, e nada poderá separá-lo do seu pastor. E foi isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, ele diz assim, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele começa, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que a palavra de Deus está dizendo é, se você não é ovelha desgarrada, Ele vai estar nesse vale também. Agora, se você é ovelha desgarrada, você está sozinho. O que significa uma ovelha desgarrada? Ela está longe do seu pastor, ela está por conta própria. Por isso não dá para ser ovelha desgarrada nessa vida, não. A gente tem que andar bem pertinho de Jesus, porque se Ele for o meu pastor, o quê? Nada. Você não sabe o salmo, não? O Senhor é o meu pastor e nada. Ele está lá do nosso lado. E aí a gente vai aprender que com Ele a gente pode enfrentar toda circunstância. E é isso que diz Romanos 8.
Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Ele está falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, não importa o tamanho do vale, nem da luta, nem do problema, o que importa é o tamanho do teu Deus. Se Ele é o Senhor Todo-Poderoso, você pode confiar nele. Se esse Senhor Todo-Poderoso for o seu pastor, nem as sombras da morte podem tirar de você a vara e o cajado, o fim da jornada, a vitória por toda a eternidade. E essa é a promessa do nosso Salvador. E é interessante que aí a cena muda de novo, e parece que agora Davi esqueceu do pasto, da ovelha, dos caminhos, e a cena agora se projeta para o futuro. E olha só o que diz aqui a Bíblia, verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora a cena não descreve mais as pastagens, mas agora é a mesa de um banquete. Ele se vê numa mesa de um banquete, e eu vou chamar essa mesa de mesa da comunhão, e nela não é Davi que está oferecendo a refeição desta santa comunhão. Sabe quem é que está colocando a mesa? O pastor, o Todo-Poderoso, que o convidou para a sua mesa. E é interessante porque na cultura oriental, convidar alguém para comer consigo é um símbolo de compromisso de amizade, é um símbolo até de proteção, pois o hóspede deve ser protegido pelo seu hospedeiro, segundo aquela cultura. E Davi está dizendo que esta mesa do Senhor, colocada para ele, não era algo privado, mas era público, porque quem estava olhando de longe, ele sentado na mesa, eram os seus inimigos, que perceberiam que ele era convidado à mesa do Senhor, e que ele era um protegido da sua casa. Talvez Davi estivesse lembrando de alguns momentos da sua vida, em que as pessoas em geral, e os seus inimigos em particular, achavam que não havia lugar para Davi na mesa do Senhor, que por causa das circunstâncias, das lutas que ele estava enfrentando, da aparente vitória dos seus inimigos, ele já havia sido expulso da mesa do Senhor. Eu creio que ele estava recordando, quem sabe, as palavras de Simei. Uma vez Davi estava fugindo do seu filho Absalão, e ele passou pela propriedade de um homem chamado Simei, e Simei disse o seguinte, 2 Samuel 16, ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino criminoso, você tomou o reino de Saul, o Senhor Deus o está castigando, por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino. E então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho, e Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando, jogando pedras e terra em Davi. Você pode imaginar essa cena? Ele está fugindo, a sua guarda pessoal está do lado dele, e esse homem está numa colocação mais alta, ele está aqui embaixo, e ele está gritando, e essa voz está ecoando naquele vale, e ele começa a pegar pedra, e quando acabam as pedras, ele pega torrões de terra e começa a lançar, e dizendo: não tem lugar diante de Deus para você. Se você acha que você ainda é ungido de Deus, você não é mais,
não tem lugar na mesa de Deus para você. Eu acho que nessa hora Davi estava pensando assim: louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor coloca uma mesa diante de mim, na presença dessa gente que não acredita que haja lugar para mim na tua mesa, só para que eles vejam que eu sou teu servo ungido do Senhor. Eu creio que naquele dia ele também recordou a oração que ele fez à noite, e essa oração está registrada no Salmo 3, e ele diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, e és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Naquela noite, depois de ouvir todas as palavras de Simei, ele vai se esconder, e ele ora, e a presença do Senhor se revela, e diz assim: Senhor, eu só vou conseguir dormir essa noite, e eu só vou poder andar de cabeça erguida, porque o Senhor está comigo. A tua presença se revela nessa hora para mim, e o Senhor é a minha glória, não a coroa que eu deixei lá em Jerusalém, porque nem está mais sobre a minha cabeça. Eu acho que ele podia se ver como o servo do Senhor, que foi convidado a sentar-se à mesa, e aquele que é servido pelo amor e graça do seu Salvador, aquele a quem todos poderão ver que vive em comunhão com o Todo-Poderoso, cuja glória não está em si mesmo, mas em participar da mesa da comunhão. E é impossível não olhar para esse texto, não relacioná-lo com o que Jesus fez com todos os que se comprometem com Ele pela fé. Ele nos convidou a tomar assento na mesa, e chamou essa mesa de mesa da comunhão. Você lembra de uma cerimônia que a gente faz todos os meses aqui na igreja, que a gente chama de ceia do Senhor? Quem convidou você para sentar-se na mesa? De Deus, que não é da igreja nem do pastor. Jesus. E quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele disse: olha, eu quero te convidar a sentar na minha mesa. E Ele prepara os elementos que vão ser servidos nessa mesa, nesse banquete de graça e misericórdia: o pão e o vinho, que simbolizam o quê? O corpo e o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E cada vez que você vem a esse culto e celebra a ceia do Senhor, o Senhor está dizendo para você: vem cá, meu filho, porque eu preparei a mesa do banquete para você, e você é meu convidado, e eu vou fazer isso diante dos inimigos espirituais. Anjos e demônios caídos estão olhando e vendo você sentado na mesa do Senhor. Está entendendo? Às vezes até essa materialização daquilo que é a graça de Deus se revela em graça na sua vida, e gente que não vai entender o que está acontecendo com você vai dizer: tem alguma coisa de Deus na vida dessa gente, porque o Senhor te convidou para sentar-se na mesa dele. Que coisa linda, tremenda! Deus um dia nos transformou de inimigos dele em seus amigos. Em 2 Coríntios 5 vai dizer assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, e tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. E a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele.
amigos que podem sentar-se à mesa da sua comunhão, amigos que até os espíritos malignos podem ver que são amigos do Senhor, protegidos do Senhor. Mas termina aqui, e eu vou terminar com esse texto, com a continuação. Ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele não só convidou Davi para sentar na mesa da comunhão, enquanto ele está comendo, e essa é a cena que está lá, o Senhor vai lá e derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. Eu acho que ele está lembrando outra vez de quando Natã foi na sua casa, e ele era jovenzinho, e Natã falou para o pai dele, Jessé: olha, Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei de Israel, e o pai começa a colocar Samuel, Samuel, Natã foi o que falou do pecado, eu errei aqui, perdão. Samuel vai lá, e fala isso, e de repente o pai vai colocando na ordem, na ordem que ele imaginava que podia ser rei. Vai um filho, outro filho, e ele vai ficando frustrado, e aí Samuel pergunta assim: tem mais alguém? Tem mais algum filho aqui? Tem um que está lá cuidando das ovelhas, manda buscá-lo. E aí então alguém diz assim: Davi, vem rápido, vem menino, vem, o profeta quer falar com você. E ele chega, eu imagino, não está na Bíblia, aqui é da minha cabeça, ele chega assim tudo meio alvoroçado, o que está acontecendo? E Samuel pega aquele chifre cheio de azeite perfumado e derrama sobre a cabeça dele e diz: hoje o Senhor está te ungindo. E gente, isso é uma coisa muito séria, porque no Velho Testamento só tinham 3 pessoas que podiam ser ungidas com esse óleo da unção: o sacerdote, o profeta e o rei, porque eles eram os separados por Deus, os escolhidos de Deus. E aí Davi está dizendo assim: louvado seja o teu nome, porque eu estou sentado na mesa da comunhão, mas o Senhor derramou sobre mim o óleo da unção. E o óleo da unção que se derramava da cabeça e ia até o pé, não era essa unçãozinha que a gente faz agora, não, passa um pouquinho de óleo na testa, não, eles pegavam um negócio e derramavam na cabeça, aquilo ia escorrendo até o pé, tá? Para representar o revestimento do Espírito, o Espírito envolvendo a vida. E aí ele está dizendo: o Senhor está derramando de novo a sua unção. É impossível não conectar isso com a mesa do Senhor no Novo Testamento. Sabe, o Senhor não apenas nos chamou para sentarmos à sua mesa, onde Ele colocou o pão e o vinho, mas todos quantos assentam-se na sua mesa vão ser ungidos pelo Espírito Santo da promessa que é derramado sobre a sua vida. E aí Deus abre as janelas dos céus e começa a derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Unção, somos revestidos da graça de Deus. E a cena continua, e a cena que ele olha assim, é como se alguém tivesse derramando, e ao mesmo tempo esse derramar fosse encher um copo, e ele pega agora e começa a encher o copo. Deus está enchendo o copo, mas ele não para, e esse copo transborda, e começa a espalhar tudo, e ele está dizendo: sabe, a unção que Deus está derramando sobre a minha vida é tão abundante, que não para, ela se espalha, ela alcança outros. É assim que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. E ele vai terminar com 2 afirmações tremendas: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ele diz assim: Senhor, quando eu levantar dessa mesa, quando eu sair da mesa da comunhão, ainda que a comunhão não saia da minha vida, a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor vão me acompanhar onde eu for. Cada dia, quando você se acorda, a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, se renova na tua vida, a cada manhã. A bondade do Senhor não se afasta. E sabe o que é tremendo? É que mesmo quando eu sou infiel, Deus continua a ser fiel. E aí só tem uma resposta. A resposta é: eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Como eu posso sair da presença desse Deus? Como eu posso abandonar o pastoreio do meu Senhor? Como eu posso? É uma loucura, é uma insanidade. E então eu vou habitar na tua casa, enquanto as minhas pernas me levarem lá. Mas eu vou continuar habitando na tua casa quando as minhas pernas não me levarem mais, porque eu vou estar na tua presença por causa da tua bondade e misericórdia para todo sempre. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz no final do culto, a gente ora por pessoas. A primeira oração que eu acho que todos nós precisamos fazer é a oração da gratidão. O Senhor te convidou para a mesa dele. Tem coisa mais preciosa? O Senhor decidiu dar para você o reino dele. Tem coisa mais tremenda? Não importa onde você esteja, ele pode refrigerar a sua alma. Não importa se você está no vale escuro ou se você está nos pastos verdejantes, o Senhor é o seu pastor. Não importa se você está no começo ou no fim da vida, o Senhor é aquele que derramou a unção sobre você e não vai retirá-la. Mas a segunda oração, e essa eu quero fazer com você, é porque às vezes a gente está caminhando pela vida e a gente se desgarra do rebanho de Deus, e a gente para de caminhar com as nossas próprias pernas à casa do Senhor, a gente para de sentar-se à mesa da comunhão, a gente para, às vezes a gente para porque tem dores dentro da alma, que a gente não consegue entender, e não deixa Deus tratar. Às vezes a gente se separa da comunhão por causa do pecado que entra na nossa vida, e a gente ama mais o pecado do que o Senhor da comunhão. Às vezes a gente se separa porque a gente ama mais as coisas que estão passando pela vida, que vão passar, do que a glória daquele que nos chamou para toda a eternidade caminhar com Ele. Então hoje eu queria orar por aquela ovelha desgarrada. Eu me lembro de uma vez que eu fui conversar com uma moça que eu tinha batizado, discipulado, e ela tinha se afastado do Evangelho, e ela tinha caminhado por caminhos que não eram os caminhos do Senhor para a vida dela, e eu fui começando a conversar com ela a respeito desse pastoreio, da necessidade dela voltar, e ela chorando disse para mim assim: pastor, eu sou uma ovelhinha enroscada nos arbustos e não consigo sair sozinha, eu preciso do pastor me tirando, eu estou cheia de carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Aquele negócio que gruda, não é? Na roupa da gente, dá um trabalho para tirar, e já imagina na lã da ovelha. Eu estou cheia de carrapicho, e eu não consigo tirar. Será que Jesus pode tirar o carrapicho para mim?
Eu falei: você não conhece o poder e a graça de Jesus. Você é a ovelhinha dele, ele vai desembaraçar você, vai tirar o carrapicho. É muito gostoso porque ela mora num outro país hoje, mas continua sendo minha ovelhinha. E é tão gostoso de ver ela com toda a sua família, com as suas próprias pernas, indo à casa do Senhor. E agora a geração seguinte, honrando ao Senhor. Hoje eu queria orar com você. Quem sabe você é essa ovelha que está desgarrada, está enrolada pela vida, cheia de carrapicho. Se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Quem sabe você está no meio do vale sombrio, você precisa da vara e do cajado do Senhor que te consolem. Se a tua alma está aflita, é a palavra e a presença do Senhor que refrigera a tua alma. É Ele caminhando na tua frente que vai te ensinar o caminho da justiça. E Ele faz isso só por causa do amor que Ele tem no nome dEle sobre a tua vida. Se hoje Jesus está falando ao seu coração, e você está ouvindo a voz do Espírito, eu queria convidá-lo para vir aqui à frente para a gente orar juntos. Eu sempre explico por que a gente faz isso. Não é porque esse lugar aqui é mais poderoso, porque a mão do pastor, não, querido. É que se a gente está ouvindo a voz do Senhor, a gente tem que responder. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando ela escuta, ela vai. Agora, se você quer ser uma ovelha desgarrada, você vai ouvir a voz do pastor e não vai ouvir. E se você não ouve, se você não atende, aqui não tem, você não vai atender lá fora. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. E venha. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, está precisando se entregar, está precisando se colocar nos braços de Jesus outra vez. Vai saindo do seu lugar agora. Vem você, vem a sua casa, vem a sua família, porque esse é tempo da gente se colocar nas mãos do Todo-Poderoso. Se você está lá em cima, pode vir. Se você está aqui embaixo, pode vir. Eu sei que tem povo de Deus aqui. Então quem é o povo de Deus que Ele está chamando? Vem para cá. Eu sou. O Senhor está falando comigo, vem para cá, em nome de Jesus, vai saindo, vai, pede licença, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Lá em cima na galeria tem povo de Deus também, vem para cá, desce por essas escadas aqui da frente, você já vai sair aqui na frente, a gente vai estar juntos aqui, dizendo: eu preciso do meu pastor, eu preciso do meu pastor, eu preciso do meu pastor. E eu não estou falando de um pastor de carne, não, porque esse daqui vai falhar muito com vocês, mas de Jesus, o nosso bom pastor. Quem mais o Espírito Santo está falando? Pode vir em nome de Jesus. Esse é tempo da gente vir para a mesa da comunhão. Quem te convidou para essa mesa foi o próprio Deus. Esse é tempo dele derramar o óleo da unção sobre a tua cabeça. Esse é tempo dele acariciar as suas costas, como um pastor acaricia a ovelha aflita. Esse é tempo do Senhor na minha vida e na tua vida. Como eu preciso desse Senhor, como você precisa desse Senhor, e a gente vai caminhar na presença dele juntos, não é? E é tão tremendo isso, é tão carinhoso isso. Ele nos conduz com mansidão, diz a palavra. Mansamente Ele nos leva às águas tranquilas. Pode vir. Tem povo de Deus chegando aqui. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar juntos, tá? O Senhor é o meu pastor. E o que? Nada me faltará, nada. Hoje o Senhor está te dizendo: senta na minha mesa, eu vou servir você hoje, vou te servir com a minha graça, com a minha misericórdia, e vou derramar uma graça tão grande, que vai transbordar, porque eu sou o teu Senhor, tá? Então a primeira oração é a sua.
Se você estava meio desgarrado, quem sabe até encarrapichado, tá? Fala para ele: Senhor, eu quero ser tua ovelha, não desgarrada. Toma-me nos teus braços, porque quem sabe você não consegue nem andar sozinho para esse caminho de volta. Então coloca a tua vida na mão do Senhor, fala com as tuas palavras isso para Ele, conta a tua história para Ele. Eu não sei a tua história, você conhece, conta a tua história para Ele. Diz: Senhor, tu conheces isso, aquilo outro. Às vezes tem marcas aí no teu coração que tem machucado você. Conta, e para Ele poder tratar as tuas feridas, e deixa Ele trabalhar no teu coração. Quero orar com você agora. Pai querido, essas pessoas estão aqui porque, como ovelhinhas tuas, elas ouviram a voz do pastor Jesus, e elas estão aqui para dizer: Jesus, eu quero estar no teu rebanho, eu quero me assentar na tua mesa, eu quero, Senhor, ver o óleo da unção do teu Espírito sobre a minha alma. Eu quero, Senhor, que a tua vara e o teu cajado me consolem. Eu quero, Senhor, que a alma aflita possa ser tratada. Vem, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, começa a derramar do teu Espírito Santo aqui. O Espírito que consola, o Espírito que sela, o Espírito que unge, que separa, que derrama graça, o Espírito, Senhor, que não nos deixa órfãos nesta vida. Ó Pai, que esse derramar seja tão profuso, tão tremendo, que se espalhe ao redor desses teus filhos, que a casa deles seja bendita, que os filhos sejam benditos, assim como o Senhor fez com Davi. E eu acho que ele pensava nisso, porque o Senhor prometeu que não faltaria descendente dele no seu trono. Ó Pai, era uma bênção que se espalhava pelos anos. Ó Pai, derrama essa bênção sobre os teus filhos, e que o selo do teu Espírito, o poder do nome de Jesus e a ação remidora do sangue de Cristo esteja com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.